Pessoal, então é o seguinte, eu fiz uma pausa aí, né? Voltando aqui, é o seguinte. Primeiro, eu não tinha colocado, eu vou colocar aqui a pressão de saturação do nitrogênio e do metano. Eu vou colocar em vermelho até, para poder ficar destacado aqui, ó. Então vamos lá, do metano, olha aqui, ó. Do metano eu tenho o seguinte, a pressão de saturação do metano é de 433 bar. 433 bar. E a pressão de saturação do nitrogênio na temperatura de menos 30 graus, né, é de 345,6 bar. Então é o seguinte, veja bem. Então, voltando ao que eu tinha falado antes aí, com essa pressão aqui, a pressão de saturação do metano na temperatura de menos 30 graus, ela é menor que a pressão que eu tenho no sistema. A pressão que eu tenho no sistema é de 35 graus, não é isso? A pressão do sistema. Então eu já sei que ele está no estado superaquecido, certo? Se naquela pressão ali, se a pressão dele é menor que a pressão de saturação, então ele está naquela temperatura, ele está no estado de vapor superaquecido. O nitrogênio também, veja bem, a pressão de saturação dele na temperatura do sistema é de 345,6 bar, que é menor do que a pressão que a gente tem aqui do sistema é de 35 bar, né? Está no quadro anterior. Então, se essa pressão aqui, 345, ela é maior do que a pressão do sistema, não, desculpa, a pressão que eu estou no sistema é menor que a pressão de saturação, então ele está superaquecido, ok? Então esses dois aí, o metano e o nitrogênio, eu já sei que está no estado gasoso puro, não está saturado, não tem parte líquida dele. Os outros, como a pressão de saturação aqui, ó, dos outros componentes é menor, então pode estar saturado. Eu fiz as contas e descobri que o etano também está com vapor superaquecido. Por quê? Porque depende também da quantidade de metano que eu tenho ali, entendeu? A quantidade de metano que eu tenho não é suficiente para saturar. Depois, como eu falei no início, depois eu ensino vocês a fazer essa conta, porque não dá para fazer tudo, senão vai embolar aí no meio de campo, né? Então a gente tinha parado aqui, nessa equação. Como é que eu calculo a temperatura crítica da mistura e como é que eu calculo a pressão crítica da mistura? Aqui é uma média ponderada da pressão crítica dos componentes. Só que veja bem, eu estou nessa situação aqui, ó. Eu estou com metano, etano e o nitrogênio como sendo gás. Então veja bem, ó, eu vou até circular aqui, que esse aqui é importante agora. Vou dar um passo bem importante agora com essa questão aí, entendeu? O metano, etano e o nitrogênio estão como vapor superaquecido. Esses três aí, certo? Então, o que eu vou fazer? Nesse cálculo que eu vou fazer aqui, eu não vou usar, presta bem atenção, hein? Eu não posso usar a fração molar que está aqui, ó. A fração molar eu tenho 60% de metano em mol, né? Isso, 60% da quantidade de mol. Mas eu não posso usar esse 0,60. Por quê? Porque eu estou considerando esses três componentes aqui como um único gás. Então eu vou ter que fazer uma outra conta só com esses três, ou seja, eu vou ter que tirar esses três aqui, eu vou ter que tirar o etano, o propano, o butano e o pentano, na verdade 4, né? 4 componentes eu vou ter que tirar da jogada para poder fazer essa conta aqui, entendeu? Ou seja, é o seguinte, é como se eu tivesse um recipiente aqui, eu tivesse só esses três, né? A minha situação é essa aqui, ó. Vou explicar para vocês, ó. Eu tenho um recipiente aqui, vamos supor que aqui tem, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que aqui eu tenho C1, o C2 e o N2, tá bom? Eu estou escrevendo abreviadamente, ao invés de escrever C1H4, C2H6, eu estou escrevendo abreviadamente. E aqui eu tenho o C3, C4, peraí,
C3, C4, C5. C5. Então, eu estou separando, não é que eu estou separando, eu vou tratar de forma diferente esses três componentes. Por quê? Porque esses três componentes de cima aqui, eu sei que eles estão totalmente na fase gasosa. E esses aqui estão parte na fase gasosa e parte como líquido. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer então aí é somar, é fazer um novo sistema desse aqui, entendeu? Não fazer essa tabela por completo, né? Mas só do mol. Nesse novo gás, então, né, nesse novo componente eu tenho o seguinte, ó. Mistura C1, C2, N2. Eu tenho o seguinte, nessa mistura aí, eu tenho a quantidade de mol que eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui, ó, 2,3493 mol, então eu tenho 2,3493 quilomol de CH4 mais, aí eu tenho 0,6656 quilomol de etano. Vamos botar aqui, ó, 0,6656 quilomol de etano mais de nitrogênio agora. Nitrogênio é o último aqui, eu tenho 0,2349 quilomol de N2. Isso aqui, eu somo agora os três, eu tenho 3,2498 quilomol. Nessa mistura que eu estou considerando aí, eu tenho essa quantidade de mol. Agora, eu vou considerar a minha fração molar de cada um desses componentes nessa mistura nova aqui que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Então, eu tenho o Y do CH4 vai ser igual o número de moles do CH4 sobre o número de moles total. Número de mol total. Isso aqui vai ser 2,3493 sobre o número de mol total, que é 3,2498. Isso aí dá 0,7220 0,72291. A fração molar do etano C2H6 é quem? É o número de moles do C2H6 sobre o número de moles total. Então eu tenho 0,6656 0,6656 dividido por 3,2498. Isso aí dá 0,20481. E o número de moles do... Deixa eu bater uma foto. O quadro encheu. Vou bater uma foto então. Ok. Então vamos lá. Vamos passar para cá agora. Eu vou apagando aos poucos aqui, tá? Porque o quadro é pequeno. Então você vai dar para você ir acompanhando pelo quadro, vendo o que está sendo feito, né? Para a gente não se perder. Vamos lá então.
a fração molar do N2 é igual o número de moles do N2 dividido pelo número de moles total. E lembrando, não é esse total aqui, né? Cadê? Não é esse total aqui, não. Eu poderia ter somado aqui, não é esse total aqui, não. É dessa mistura aqui, ó, contando só esses três componentes. Então eu tenho o N2, aqui o número de mol de N2 é 0,2349 dividido pelo total, que é 3,2498. Que dá 0,007228. 0,07228. Então eu tenho aí as frações molares de cada um desse nessa mistura específica que eu estou considerando aqui dos três gases. Com isso aí, eu calculo agora a minha temperatura crítica e a minha pressão crítica do sistema. Então eu tenho o seguinte, ó, a minha temperatura crítica da mistura que eu peguei daqui, né? Eu passei lá para cima. Então isso que está aqui, ó, eu tive que calcular então as frações molares dessa mistura aí. Então é Y1, ó, YC1, temperatura crítica do C1. Então vai ser Y do C1, tá aqui, ó, 0,72291, 0,7229. 4 algarismos só tá bom, significativo. Vezes o TC1. TCC1, quer dizer, a temperatura crítica do metano. Tá aqui, ó, temperatura crítica 190,6. 190,6. Mais Y, aqui, ó, fração molar do C2, 0,7229. 0,7229. Vezes a temperatura crítica do C2, temperatura crítica, 305,4. 305,4. Mais fração molar do N2. Fração molar do N2, está aqui. 007228. 007228. Lembra que eu não estou trabalhando com... O meu objetivo não é trabalhar com 4 casas decimais, não, tá? É 4 algarismos significativos. Por exemplo, aqui eu tenho 4 casas decimais e 4 algarismos significativos. Aqui eu tenho 5 casas decimais, mas no algarismo significativo eu tenho só 4, que é o que eu estou usando, entendeu? Então, vezes a temperatura crítica do nitrogênio. A temperatura crítica do nitrogênio está aqui, ó, o N2 está aqui, é o último, 126,2 Kelvin. 126,2 Kelvin. Então a temperatura crítica da mistura é igual, fazendo essa conta aí, 209,5. 209,5 Kelvin. Essa é a temperatura crítica da mistura, certo? Agora, vamos calcular a pressão crítica da mistura. Pressão crítica da mistura. A pressão crítica da mistura, então a equação está aqui, né? É essa aqui, ó. Então vamos lá, pressão crítica da mistura é igual YC1 PC, agora é pressão. Esqueci que já estava colocando temperatura. Então é pressão crítica do C1 mais YC2, a fração mássica, PC C2 mais Y do N2, pressão crítica do N2. Então vai dar mesma coisa, fração tá tudo aqui, né? Então vai dar 0,7229 vezes. Agora é a pressão crítica do C1. Aí eu venho aqui, ó, a pressão crítica tá aqui, o metano é a primeira linha aqui, né? 46,4.
46,4 bar, mais a fração aqui, 0,7229, que é do etano. A pressão crítica do etano está aqui, 48,74. 48,74. Mais a fração molar do nitrogênio vezes a pressão crítica do nitrogênio. A pressão crítica do nitrogênio está aqui, 33,84. 33,84. Então a pressão crítica da mistura é igual a 45,97 bar. 45,97 bar. Então é o seguinte, como eu tenho a temperatura crítica e a pressão crítica, aí agora eu vou no diagrama generalizado, vou apagar esse aqui agora, e encontro o fator de compressibilidade, o Z. Então tem o seguinte, ó. Entra com temperatura crítica da mistura, pressão crítica da mistura, no diagrama generalizado, que é a figura A1 do Moran Shapiro, e acha Z da mistura. Vou colocar direitinho aqui. O Z da mistura, então no diagrama tem outras formas de achar isso, com a equação do estado também você acha, tá? 0,8419. Para fazer no Excel é melhor usar a equação de estado, porque o diagrama generalizado você tem que olhar lá na carta e é meio impreciso, né, o diagrama generalizado. Então, a equação de estado, para você jogar no Excel é melhor. Para você fazer na mão, às vezes é mais complicado, porque a equação de estado é grande para você resolver ela, mas no Excel é uma maravilha. Você joga lá no Excel, lá, você jogou a equação, aí você resolve quantas vezes você quiser, né? Então, eu tenho Z. Eu achei então o fator de compressibilidade da mistura, ok? Com isso, o que eu vou fazer agora? Qual o passo que eu dou agora? Ó? Com o fator de compressibilidade da mistura, então eu tenho a minha equação, os meus dados de gás, eu tenho tudo, não é isso? Então eu tenho o seguinte, eu tenho a minha equação de estado aí que eu estou usando do gás real é PV igual a ZMRT, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, PV igual a ZMR barra T. Eu tenho aqui tudo, ó. Eu tenho Z, que foi achado no diagrama generalizado. O número de mol dessa mistura que eu tenho é esse aqui, ó, 3,2498, que é desses três gases somente. O R é a constante universal dos gases. A temperatura da mistura eu tenho e a pressão da mistura eu tenho. Então, com isso, eu posso achar o volume da mistura. O volume da mistura é igual a ZNRT dividido por P, certo? Então vai dar Z da mistura, volume da mistura é igual. O Z, 0,8419. O Z é adimensional, tá? Não tem dimensão não. 419 vezes o número de mol. O número de mol é esse aqui, ó. Tava aqui o número de mol total, né, que eu tinha somado.
é 3,24, tá aqui, ó, N total, 3,2498. 3,2498. Agora é o seguinte, o R, não sei se vocês lembram o valor de R, quem não lembrar, só olhar no livro, lá tem, né? A constante universal dos gases. O R barra, ele é 8,314 kJ por quilomol Kelvin. Só que, veja bem, eu tenho que usar as unidades coerentes, não é isso? Eu não posso bagunçar aí as unidades. O que eu estou usando aqui, a minha pressão, ela está em bar, ela não está em mol, mas tudo bem, eu poderia aqui, eu posso tanto transformar a pressão para kPa quanto o R para bar, não é isso? Eu vou fazer eu vou transformar a pressão para bar, então vai dar aqui 8,314 vezes a temperatura. A temperatura nossa é 35 graus negativo, que dá 243,2 Kelvin. E a pressão nossa é 35 bar, não é isso? Então é 35, é 3.500 kPa. Essa aqui é Kelvin. Eu não botei unidade de todo mundo aqui porque não tem espaço, né? Então eu vou ter o meu volume da mistura aí. O volume da mistura é 1,677 metro cúbico. Então o volume da mistura está aqui. O volume dessa mistura eu tenho aí, ok? Dessa mistura aí. Muito bem. Então, eu tenho o seguinte. Aí. Nessa mistura, eu tenho os volumes, eu tenho o volume total. Agora eu vou aplicar a lei de Dalton agora. A lei de Dalton das pressões parciais. Vou passar para cá, ó. Vou passar lá para cima agora. Tá difícil aqui, questão de espaço agora. Não, vou colocar aqui. A lei de Dalton das pressões parciais. Pressões parciais. Ela diz o seguinte, ela diz que a pressão da mistura, ela diz duas coisas. A pressão da mistura é igual à soma, a soma das pressões de cada componente, ok? A lei de Dalton diz isso, ou seja, a pressão vai ser a pressão da mistura vai ser a soma de a pressão do metano, do etano, do propano, do butano, do pentano e do N2, certo? E o volume da mistura é igual ao volume 1, que é igual, volume 2, que é igual, ou seja, ele fala o seguinte, que o gás, cada gás ocupa todo o volume do sistema como se não houvesse outro gás, ok? Então ele fala isso. E a pressão não, a pressão ela é a soma das pressões. Isso aí ele dá um indicativo de que é verdade, por quê? Porque mesmo estando na pressão total de 35 bar, você tem alguns elementos que são saturados. Então isso indica que realmente o componente não está naquela pressão total, entendeu? Ele está na pressão menor, né? Isso, por exemplo, ó, olha aqui. A gente vai ver que, por exemplo, que o pentano ele está saturado. Então, por ele estar saturado, ele não pode estar na pressão de 35 bar, ele tem que estar nessa pressão aqui, que a pressão de saturação dele naquela temperatura é essa, ok? Então essa lei de Dalton aí, ela condiz, ela representa bem a realidade, né? Existe uma outra lei chamada, vou tirar foto, enquanto isso eu vou falando. Peraí.
Existe uma outra lei chamada uma outra teoria, na verdade, né? Chamada teoria de Yamaga, que ela considera o contrário. Ela considera que a pressão de todo mundo, a pressão de cada componente é igual à pressão total e o volume é a soma dos volumes. Mas aí não bate com essa situação aqui de você saturar o elemento, o componente, abaixo da pressão, na pressão que ele está, né, que a mistura está. Então essa a lei de Dalton aí, ela condiz mais com a realidade. O modelo, na verdade, não, esse é um modelo. O modelo de Dalton representa melhor a realidade do que a de Yamaga. Ou seja, a soma das pressões representa melhor do que a soma dos volumes. Pelo menos para isso aqui, tá? Porque a natureza ela é mais complicada do que os nossos modelos, né? Às vezes o nosso modelo dá certo para uma coisa, é igual a teoria da luz lá, né? Uma hora você tem que considerar a luz como partícula, outra hora como onda, senão você não fecha o negócio. Então, a natureza é mais complicada do que os modelos que a gente cria para poder fazer nossas contas aí de engenharia, né? Então vamos lá. Bom, com o volume, eu sabendo o volume, então, aí eu vou achar a pressão parcial do metano. Aqui, ó, pressão parcial do metano. Como é que eu acho a pressão parcial do metano? Eu vou fazer o seguinte: o volume do C1 é igual o volume da mistura, que é igual a 1,677 metro cúbico, não é isso? Eu tenho a massa do metano, você vê a massa do metano está aqui, é 37,588 quilogramas. Então com isso eu descubro o volume específico do metano, ok? Então eu tenho o seguinte, ó, do metano, então eu tenho o volume específico do C1 vai ser igual o volume do C1 dividido pela massa de C1. Isso aqui é 1,677 metro cúbico dividido pela massa de C1, que é 37,588 quilograma. Aí, isso aí vai dar 1,677 dividido por 37,588. 00. Isso aqui então dá 0,04461. 4461. Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de calcular, eu coloquei na tabela o ρ, não é isso? Então é só inverter aqui, em vez de ser o volume sobre a massa, vai ser a massa sobre o volume, tá bom? Então eu tenho os dados, era só inverter ali, né? Mas como eu coloquei na tabela ali o ρ, então eu vou ter que calcular o ρ aqui. O volume específico e a massa específica, um é o inverso do outro, então é tranquilo para calcular. Então eu vou calcular aqui, o ρ do C1 é igual a massa de C1 sobre o volume do C1. Então é 37,588 kg dividido por 1,677 metro cúbico, que é o inverso daquilo ali então. Então vou pegar aqui a resposta elevado a menos 1. Então 22,41 kg por metro cúbico. Aí eu venho aqui, eu vou preencher na tabela agora. Então tá aqui, ó, eu botei aqui, ó, ρL, que é a massa específica do líquido, a massa específica do vapor. Como o metano está todo em estado gasoso, então ele só tem essa parte aqui, que é 22,41.
41, ok? Então, bom, aí o seguinte, para calcular, para achar então a pressão parcial do metano, o que eu faço? Eu vou lá no, eu posso usar a equação de estado, posso usar o diagrama generalizado, ou posso usar o site do NIST, né? Um site aí que relaciona, um site de propriedades termodinâmicas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, do site do NIST, então eu tenho, entra com T igual a menos 30 graus Celsius, Rho igual a 22,41 kg por grau Celsius, quilograma por metro cúbico, e vai encontrar a pressão. Pressão do C1 vai ser igual, pressão do C1, eu não anotei aqui não, eu pulei, deixa eu ver aqui, eu anotei outra folha, outra parte. O metano está aqui, ó, 25,67 bar. Então já tem a pressão parcial do metano, ok? Agora vamos fazer o seguinte, a pressão parcial do etano, pressão parcial do etano, C2H4. O volume do C2 é a mesma coisa, é igual ao volume da mistura, né? É a lei de Dalton. Então eu tenho a mesma coisa aqui, ó, a massa específica do C2 vai ser igual mC2 sobre o volume do C2. A massa de C2 está na tabela aqui, ó, quilograma, 19,969. 19,969 quilograma, 1,677 metro cúbico. Então isso aí vai dar do etano, o Rho da, eu calculei aqui os volumes específicos, depois eu passei para, deixa eu fazer a conta aqui, 19,969 dividido por 1,677 é igual a 11,91. 11,91 quilograma por metro cúbico. Aí eu vou preencher na tabela, então, 11,91. A massa específica do ar é 1,2 kg por metro cúbico. A da água é 1000 kg por metro cúbico, né? Então aqui você vai vendo, ó, do ar nas condições da atmosfera, né? Condições de CNTP é de 1,2. Então, por exemplo, então o do metano é de 22, ou seja, 20 vezes aí o do ar, né? Isso por causa da pressão, porque ele está na pressão de 25 bar. Então, mesma coisa, do site eu conheço aqui a pressão e conheço a temperatura. Daí, não, desculpa, eu não conheço a pressão não, eu conheço o volume específico, né, ou a densidade. Eu preciso de duas propriedades termodinâmicas, né, para poder achar, definir o estado. Então eu conheço a temperatura e conheço o Rho do C2. Daí eu tiro que a pressão do C2 é igual a 7,123 bar, ok? Essa é a pressão parcial. Então, botei aqui, ó, pressão parcial, ok? Bom, veja bem, aqui confirma o que eu havia falado anteriormente. Porque se a pressão parcial
a pressão parcial aqui, ela é menor do que a pressão de saturação, a pressão em que o gás está é menor do que a de saturação, então significa que ele está superaquecido, ok? É igual aqui, ó, a pressão que o metano está é menor do que a pressão de saturação, então ele está superaquecido, ok? Então confirma aí. Agora vamos calcular a pressão de saturação do N2. A pressão parcial, na verdade, né? A pressão de saturação já está na tabela. Então vamos calcular então a pressão parcial do N2. Sequência aí. Então vamos lá. Pressão parcial do nitrogênio. Mesma coisa, vou calcular o ρ primeiro. O ρ do N2 é igual a massa do N2 dividido pelo volume do N2. Então vai ser a massa do N2, está na tabela aqui, ó. É o último aqui, 6,578. Então 6,578 kg. O volume, pela lei de Dalton, é tudo igual a 1,677 metro cúbico, que vai dar, fazendo a conta aí para o nitrogênio, deixa eu fazer a conta aqui porque eu achei 6,578 dividido por 1,677, 3,922 metro cúbico por quilograma. Então vou completar aqui, ó, na nossa tabela aqui, 3,922. Ou seja, cerca de 4 vezes aí é do ar, não é isso? Peraí que aqui 922. Pronto. Então eu já tenho aí 3. Ah tá, e a pressão parcial agora, né? Que falta calcular. A pressão parcial então vai ser. Ah, aqui tem um problema. É o seguinte, eu estava tirando tudo do site do NIST. Do site do NIST, deixa eu colocar aqui. Do site NIST. Acontece que no site NIST não tem o nitrogênio. Não sei por que não colocaram nitrogênio lá. Porque o nitrogênio é uma substância comum, lá tem tantas substâncias, né? Tantos. E do nitrogênio não tem. Então o que eu fiz? Aí eu recorri a uma equação de estado. É até bom que vocês vejam tudo aí, né? Eu recorri a uma equação de estado. Então eu vou colocar aqui, ó. Não consta o N2 no site do NIST, vírgula, a pressão foi calculada usando a equação de estado Hadley-Cohn. A equação de Hadley-Cohn, ela é o seguinte, ó. Pressão é igual R barra T sobre V barra menos B menos V mais B T elevado a meio aqui em cima.
Essa é a equação de Hedley-Kwong. Onde eu tenho aqui o seguinte, o R aqui, a pressão aqui é dada em bar, na equação dele. A temperatura é dada em Kelvin. O volume específico é dado em metro cúbico por quilomol, certo? O R, que é a constante universal dos gases, é 0,08314 bar metro cúbico por quilomol por Kelvin. É só o seguinte, como a pressão é dada em bar, então, para ficar coerente, o R tem que vir em bar. Como o R é dado, o valor dele normalmente você vê em kilojoule, aí tem que fazer a transformação. Quando faz a transformação de kilojoule, kilojoule é kilonewton vezes metro, né? E um bar é 100 kilonewton. Quando faz a transformação, então, como o bar é 100, então você tem que dividir por 100. Ficou 0,08314 bar metro cúbico por quilomol. E esse A e B são constantes. São constantes. Essas constantes aí é o seguinte. Existe uma forma de calcular essa constante. E nós vamos calcular aqui agora. Ok? Nós vamos calcular essa constante aí. É porque eu fiz ela pela equação de Penn-Robinson e fiz pela equação de Hedley-Kwong. A de Penn-Robinson é bem mais complicada. Ela é boa para você trabalhar no Excel depois. Ok? Então, para o nitrogênio, eu notei o de Penn-Robinson aqui. Só que o de Penn-Robinson ela é muito grande, é bem complicado. Dá uma folha inteira aqui de cálculo para fazer. Eu vou colocar eu vou calcular o cálculo, eu usei o cálculo feito pela equação de Hedley-Kwong. Então a pressão aí do nitrogênio, a pressão parcial do nitrogênio, eu vou colocar só o valor aqui final. Pressão parcial do nitrogênio, quer ver, foi pressão parcial 2,823. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, resultado aqui, né? A pressão do N2 é igual a 2,823, eu falei, né? Tá aqui, 2,823. 2,823 bar. Então eu tenho a pressão parcial de 3 componentes, eu já tenho a pressão parcial. Eu estou sem espaço no quadro aí, mas o bom era eu ir colocando dessas pressões parciais. Eu vou precisar dela também. Eu vou colocar no cantinho aqui, ó. C1, C2, C3, C4, C5 e N2. Vou colocar no cantinho aqui, então vai ficar do C1 é 2567, do C2 é 7.123, 7.123, do N2 é 2,823. Então eu tenho aqui as pressões parciais. De 3 elementos eu já tenho, certo? Pressão parcial.
ok? Então, nós já temos aqui, né? O que está faltando aí? Está faltando calcular a pressão parcial dos outros 3 componentes. Porque, olha só, por que eu estou fazendo isso? Porque com a pressão parcial eu preciso da pressão da temperatura para pegar os dados. Aí com a pressão e temperatura eu tenho as massas específicas de cada um. Eu já tenho de 3 aqui a massa específica. Eu já posso pegar a viscosidade. A viscosidade eu pego lá no site do NIST, eu pego a viscosidade aqui de cada um. E com isso eu posso calcular o número de Reynolds. Foi pedido lá para calcular a quantidade de líquido e de vapor que tem no sistema como um todo, né? E também para calcular a perda de carga no sistema. Para a perda de carga no sistema eu preciso do número de Reynolds. O número de Reynolds eu vou usar o ρ aqui, né, que é a massa específica, e usar a viscosidade, ok? Então, eu preciso disso.